aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, fale a verdade. A semana já começou com o julgamento do Marco Civil da internet, temperatura lá em cima, todo mundo puxando o cabelo, até o consórcio chorando. Aí quando você achava que já tinha visto de tudo, você meio que já estava preparado para ver a temperatura subir ainda mais, porque teve interrogatório do Cid, Dona Torres, Ramagem, Paulo Sérgio, Garnier, Bolsonaro. Aí você falou, pô, não tem mais nada, né? Essa semana não tem como surpreender mais. Aí veio a Veja, capa, pá, Cid mentiu. Tome mensagem. Aí você falou, fala a verdade. Ontem você ficou assim, né? Pô, sexta-feira, rapaz, será que vai? Não é possível, não é possível, porque os 4 dias já foi frenético. Mas o que é que eu digo? A sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de fortes emoções. Se você achou que já tinha visto de tudo, a gente teve 2 prisões que foi preso e desprezado. Já tá revogado, tá preso, tá solto, tá preso, tá solto, tá preso, tá solto. Tô falando de Cid, tô falando do Gilson. O Brasil tá demais. Tá demais, a gente tem que falar sobre isso hoje, né? Tô até nervoso já. Meu Deus do céu. E calma. Quando o dia tava pra acabar, porque sexta-feira teve a parte 2 do Cid revelada pela Veja. É mole. Essa semana realmente, rapaz, é o Novo Testamento, né? A novela mais assistida desse Brasil. Enfim, né? Vamos falar do Cid, vamos falar do Gilson. Vamos falar da democracia brasileira, né? Alguns absurdos que seguem acontecendo dia sim, dia também. Tem muita coisa mesmo nessa primeira parte. Se a gente conseguir terminar tudo, chegar, aí tem o Lula. O Lula lá, né? Sempre algum escândalo, só notícia ruim, como se as questões do Cid, também do Gilson, fosse notícia boa, né? Mas o Lula é aquelas notícias catastróficas do que ele tá fazendo com o Brasil. Escândalo do INSS, enfim. Vamos, que é pra ver até onde a gente consegue chegar. E vejam só. Antes de falar do Cid, final da noite de ontem, ó como o dia termina. Supremo nega por unanimidade recurso de mulher que pichou perdeu mané em estátua da justiça. Aqui é a Débora. 14 anos de cadeia. Unânime. O Fux lá que falou que ia ver, pedir vista, votou lá, né? Contra a mulher. A primeira turma do Supremo negou nesta sexta o recurso apresentado pela Débora. Com essa decisão, ela foi condenada a uma pena de 14 anos, sendo que deve cumprir 12 anos e meio em reclusão, 1 ano e meio em detenção e pagar 100 dias multa. Quanto é cada dia desse? Um salário mínimo. Desculpa. 1/3 do salário mínimo. Então, assim, são 33 salários mínimos no total. É justo isso? Advogados da ré argumentaram que os magistrados deveriam descontar os 2 anos em que Débora permaneceu em prisão preventiva, levar em conta a confissão da cabeleireira e também os dias referentes à remissão de pena por trabalho ou estudo. No entanto, a corte optou, em unanimidade, em manter a punição, considerando a ré culpada por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, armada e dano qualificado. Armada, viu? Armada, com batom. Aí eu fiquei pensando, né? Eu não entendi essa matéria. Eu não entendi porque eles colocaram ali, da forma que eles colocaram, não tô entendendo. Porque tá falando, não, o advogado pediu para considerar o tempo que ela ficou presa preventivamente. Então, assim, não contou de nada, ela ficou presa, vai ficar mais presa de novo. O que tá acontecendo nesse país, né? Em seu voto, o ministro relator afirmou que a ré estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa, né? Existe uma dinâmica. O magistrado ainda ressaltou que Débora, mostrando as mãos conspurcadas de batom vermelho, comemora sorrindo em direção à multidão que invadira a Praça dos Três Poderes e outros prédios públicos. Para ele, o fato reforça o desprezo para com as instituições republicanas e justifica a pena imposta a ela. Os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux acompanharam a decisão. Tem como esse país encontrar paz em algum momento? Dessa forma? Difícil, né? O pessoal realmente, você fala em paz, mas o pessoal pensa que é guerra. Que tristeza ver os rumos da democracia brasileira, né? Democracia, uma graça essa democracia do Brasil. Aí, vamos lá agora para os casos do dia. 9h53 da manhã, Cid tá preso. 10h04, tá solto. Foi preso e solto, tá preso, tá solto, 11 minutos. Tá preso, tá solto, tá preso, tá solto. 11 minutos de ferro, o cara tá solto.
A prisão foi revogada antes de ser preso. Mas basicamente isso, né? Que loucura. Aí você, no meio tempo, né? Enquanto você tá preso, tá solto, foi lá prestar esclarecimento também. Agora a história de um passaporte, Portugal, fora, deve também ter perguntado, né? Sobre a matéria da Veja. Aí, nesse meio tempo, para colocar um tempero, né? Que a comida tá sem sal, parece no Brasil, a Globo informa que a família de Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, a Daniela voltou, né? Até a Daniela Lima voltou para falar isso. Feliz da vida, né? Uma sexta-feira como essa. Fico até me perguntando, né? Será que a Daniela Lima sabia que ia ter um monte de perseguição? Ela voltou de propósito, né? Porque ela não queria ficar de fora para poder celebrar o povo sendo preso. Horas e 20 minutos. Atenção, César Tralli obteve o pedido da Procuradoria-Geral da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. O César Tralli obteve como? Vocês que foram um pouco mais interessados, pesquisem no Google, enquanto o Google mostra, né, o algoritmo do mal ainda existe. Coloca assim, ó, César Tralli, informações... E, não sei, alguma coisa ligada à informação privilegiada e vê o que você acha. E aí depois você mantém isso na sua cabeça para os próximos anos, que você sempre assistir a Globo News, e sempre que tiver uma operação da Polícia Federal, veja se o César Tralli tem algum bastidor. E veja se tem um padrão de sempre o César Tralli ter algum bastidor. Mantém isso na cabeça. Só por mais interessante. Aí você vai atrás, você tira as suas conclusões. Só fala isso daí. Você vê lá, às vezes você não vai achar nada. Às vezes eu estou gastando o seu tempo, né? Tirando onda com sua cara. Então você vai ter que fazer esse teste e descobrir por você mesmo, se você tiver interesse. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa, Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Dirimir tudo. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, é porque eu não sabia que você ia doar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Ou seja, pediu a prisão dos dois. Cid e o Gilson, né? Esteja preso, mas tá solto já. O engraçado é que o Cid foi solto primeiro que o Gilson, né? Não foi nem preso no final do dia. Mas tudo bem. Aí, a gente não sabe o que é que o Cid falou com a Polícia Federal, mas prestou um depoimento, umas 3 horinhas no dia de ontem, 2 horas e meia, 3 horinhas. Aí tu vai saber, né? Segredo de Estado, para não atrapalhar as investigações da trama golpista. Aí, curiosamente, no dia de ontem, e aí eu fico, né, a cara de pau dos caras é demais. O Cid já solto, vem a defesa do Cid e se pronuncia, né? A manchete é sobre uma determinação do ministro, que tá ali, ó. O ministro determina que Meta entregue em 24 horas informações sobre perfil atribuído a Cid. Isto da corte solicita detalhes que possam identificar quem são os donos de 2 perfis de rede social. Aí nessa matéria, isso aqui também foi dito na CNN, outros portais de imprensa também veicularam esse tipo de informação. A defesa do Cid diz que a informação sobre a vinculação do militar com os perfis em rede social é uma falsidade grotesca. O Cid nunca usou esses perfis. É uma falsidade, é fake news. Fake news da revista Veja. Eu acho que a turma da Veja olhou para... Mas como assim? Eu estou fazendo fake news? O Robson Boninha, Larissa Boys, que publicaram... Vocês estão falando que eu fiz fake news?
É sério mesmo? Então eu vou ter que provar que eu não fiz fake news. E tome. Tome lá, ó. Olha lá a foto do Cid. Gabriela R702. E de onde é que, de onde é que o Enio pegou essa foto? Tá ali, ó. Boa noite, gente. Será que era o Cid que usava o perfil Gabriela702 no Instagram? Tomara que ele não tenha mentido, né? De onde que ele pegou? Da matéria da Veja. Mensagens, áudio e selfie ilustram mais uma mentira de Cid para o Supremo. Mente e mente. Eu tô começando até a achar que Cid deve ser primo do Lula. Porque pra mentir assim, deve ser petista. Esse Cid tá demais, pô. Ô, bicho, na boa, porque a defesa diz que é uma falsidade. Falsidade. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, arruma um argumento melhor aí. Vocês estão esculhambando, pô. Olha a nota. Essa aqui o Bonin escreve sozinho. Mensagens, áudio e selfie ilustram mais uma mentira de Cid ao Supremo. Usado por Mauro Cid para manter comunicações clandestinas durante o período em que colaborava com as investigações da PF sobre o plano do golpe, o perfil de Instagram, Gabriela R702, registrou no espaço de 40 dias mais de 200 mensagens enviadas pelo delator. O material obtido por Veja e revelado na edição desta semana mostra que Cid, além de mensagens de texto, fazia ligações de áudio e vídeo, enviava fotos, links de reportagem crítica ao Supremo, momentos íntimos da família, que a Veja optou por preservar, e até imagens próprias dele enquanto estava em casa. Numa das mensagens, Cid detalha as estratégias dos advogados César Bittencourt e Jair Alves Pereira, que atuam em sua defesa no Supremo. Aspas. Doutor César, acha que vou ganhar os 2 anos, diz ao interlocutor. Aspas. Ganhar 2 anos de paz ou de pena? Questiona o cara que estava conversando com o Cid. Aí o Cid responde, de pena, que foi o que pedimos depois do perdão total, para eu não ser expulso do Exército Brasileiro. Já tenho 4 meses de fechado, 6 meses de prisão domiciliar. Nisso que ele está se garantindo. Na verdade, ele diz que nem seremos denunciados. Dr. Jair acha que só pelo imunizante. O Cid tá bem assessorado de advogado, né? Imagina, tu tá com um advogado no Brasil. O cara não deve nem ler o jornal, não é possível uma coisa dessa. Achar que não ia ser denunciado. Isso daqui, gente, a gente dá risada, né? A gente acha um absurdo. Mas isso realmente é o retrato do Brasil. Eu fico assim vendo. As pessoas, tirando os petistas, e obviamente algumas outras pessoas por aí, mas a grande parte das pessoas no Brasil que defendem algumas posições, elas defendem coisas que elas não fazem a mínima ideia do que elas estão defendendo. Elas não fazem a mínima ideia do que elas estão defendendo. Nada. Ela comprou um discurso ali da imprensa, ela acha que não. Os caras estão sendo punidos por causa de fake news, estão sendo isso, aquilo, outro. Essa dominação da narrativa do que as pessoas acreditam, deixam de acreditar por parte da imprensa é algo que ainda é majoritário, ainda domina o pensamento médio da sociedade brasileira. Os caras realmente eles estão convictos que não, Bolsonaro é isso, aquilo, outro. Eu aposto dinheiro. Se a gente tivesse a oportunidade de falar com o seu Barriga, falar, seu Barriga de Bolsonaro, seu Barriga, o que é que tu acha agora do caso? Eu tenho certeza que ele se arrepende de tudo que ele já falou e já pensou no passado. Porque quando o Bolsonaro contratou o seu Barriga, a própria imprensa falou o seguinte, o cara lá assinou a carta pela democracia contra Bolsonaro. Eu duvido que ele tinha qualquer conhecimento. E eu ainda tenho certeza que se você for esmiuçar diversos casos que ocorreram durante o governo Bolsonaro, perseguições a pessoas da direita, as pessoas não têm a mínima ideia do que aconteceu e que segue acontecendo. Por isso que a gente tem que realmente, sabe, se esforçar, tentar contar para as pessoas o que está acontecendo, dia sim, dia também. Essa semana eu pude ir num canal Fora da Bolha. Logo no início o cara coloca a questão do Eduardo Bolsonaro falando que Eduardo quer sancionar o Brasil. Eu falei, cara, onde foi que tu viu isso? Não saiu lugar nenhum, pô. Eduardo nunca falou nada contra o Brasil, não tem nada contra o país, nada. Não, você quer... Aí ele foi atrás, achou uma matéria. Eu falei, pô, a matéria tá falando o quê? Não, tô dizendo aqui que lá atrás, 2024, teve uma comitiva. Tá, mas onde é que tá aí falando que teve?
Ele falou, pô, me desculpe. Eu reconheço que eu estou errado. Pronto. Obviamente eu tratei numa boa. Não fui dedo na cara, não fui desmoralizar o cara. Mas essa é uma coisa aí que a gente realmente tem que se esforçar todos os dias. Porque se não for a gente digo todos nós mesmo. Porque eu falo com vocês que me assistem. Mas as pessoas, gente, que estão fora da internet, só vocês. É aquela insistência do dia sim, dia também, do trabalho de formiguinha, que ao longo do ano tu consegue, às vezes, amolecer um coração. Se amolecer bem, tu amolece uns 3. É pouco, mas é isso, né? É de um em um. Se cada um fizer o seu trabalho, em um futuro próximo, vai estar muito melhor do que está hoje. Mas vamos voltar, né? O advogado, você falando do advogado, né? Meu advogado disse que não existe materialidade em nada, mas que o problema não é jurídico, é político. Bom, agora ele está entendendo o que está acontecendo. Se fosse na primeira instância, tudo já estaria enterrado pelo tamanho abuso que estão fazendo com a minha vida. Isso tudo para pegar o presidente, né? Para pegar o Bolsonaro. Vocês discordam? Aí tá ali a mensagem, né? Doutor César acha que vou ganhar os 2 anos. Ganhar 2 anos de paz ou de pena? Aí o Cid responde, não olhamos nada de pena, foi o que pedimos, para não ser expulso, tem 4 meses fechado, diz que está se garantindo. Na verdade, ele disse que nem seremos denunciados. A doutor Jair acha que só imunizante. Na verdade, depois tem mais mensagem, né? Aí cortou. O interlocutor questiona se os advogados de Cid vão explorar o que supostamente foi deturpado para derrubar as acusações contra Cid na justiça. Aspas. Isso ele vai fazer no processo, ele já falou. Vai questionar desde o pedido de arquivamento em fevereiro de 2022 até a quebra da cadeia de custódia. Em outras mensagens, o delator fala do sofrimento que enfrenta por estar na situação em que se encontra. Eu só durmo por exaustão. E às 5 da manhã, já acordo esperando a PF e para ver as notícias, para ver o que vão falar de mim, diz o Cid. A vida também... Acabou a vida do cara, né? Acabou a vida do cara. Aí tá ali, ó. Atualmente é uma coisa que me traz alegria. Eu só durmo por exaustão. Aí, e assim que já acordo esperando a PF, ver as notícias, isso não é vida. Aí ele fala, tá difícil. Pra ver o que vão falar de mim, né? Ele falou, pô, você tem que ter a sua consciência. Em outros trechos das conversas, Cid parece se indignar com o processo de delação conduzido pela PF. Eu queria dar uma entrevista. Estou me coçando. De Cid teorizando sobre quais veículos de imprensa poderia procurar para dar sua versão dos fatos. Ao receber do interlocutor a notícia publicada por Veja sobre detalhes de seu depoimento da delação, ele se indigna. Horrível. Eu vou pedir os vídeos. Eu nunca falei a palavra golpe. Tá difícil, hein? Aqui não é aquele vazamento do diálogo dele. Aqui é aquelas matérias que a imprensa fala. Bastidores. Ao longo do dia de hoje, Cid fez isso, aquilo, outro, entregou todo o esquema do golpe. Ele fala, cara, eu não fiz momento nenhum, pô. Numa das conversas de áudio, a partir do perfil Gabriela R702, Cid detalha toda a dinâmica dos depoimentos que prestava em sigilo para a Polícia Federal no âmbito do acordo de delação. Mas, segundo o advogado de Cid, tudo isso daqui é uma farsa grotesca. Aqui a Veja transcreveu o texto do áudio e ela também disponibiliza o áudio. Então vamos ouvir aqui o áudio. Não sei se vai... Deixa eu ver a altura no microfone. Se eu sentir que não tá alto, eu vou tentar colocar pelo computador. Vou botar logo aqui pelo computador. Fazer assim, ó. Botar pelo computador. E vai ficar de boa. Vou ver só um negócio aqui, ó. Teve isso, falou isso, o que você sabe? Falei, não, foi assim, foi assado. Aí o cara, você não pode ser. 11 de março, às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas, investigação de atos golpistas, referente à reunião do dia 2 de março, general. Bom, aí ele fala, aonde foi a reunião e quem participou? Eu falava, isso. O que foi concluído na reunião? Eu falava assim, não tem conhecimento, foi concluído na reunião. Você começou, então corta, pô. Era assim. Encerra agora essa parte do coisa, cortar. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí falava, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Eu falei, não, foi assim, foi assado. Aí o cara, você não pode ser. Ele fala, aí pensava, nós temos outras informações. Eu falei, pô,
Tá aí, né? O clima no depoimento. Mas deve ser deepfake nesse áudio, segundo a defesa do Cid. Rapaz, não mente não, pô. Inventa desculpa melhor, sabe? Que loucura tá esse país. Assim como ontem, fui dar uma olhada aí pra ver quem repercutiu. O único assim, grupo que eu vi também repercutindo, assim como ontem, foi a CNN. Por alguma razão, a Globo não tá interessada em comentar sobre esse caso. Por alguma razão, a Globo não tem interesse, né? Vai entender por quê, né? Vai entender por que a Globo não tem interesse em comentar sobre o que tá acontecendo, as revelações da Veja. Vai entender porque a Daniela Lima não dá destaque às mensagens. Vai entender por quê, né? O que é que está acontecendo com a Globo? Logo a Globo, que não gosta de abafar nada, né? Estranho, muito estranho. Aí, além do caso do Cid, né? Como a gente já viu, já sabe, o Gilson também foi preso. Aí tu fala, por que o Gilson foi preso? Bom, tem uma alegação aí, tá ali, né? A Polícia Federal investiga se o Gilson atuou para obter passaporte português pro Mauro Cid. Cara, até o presente momento, eu não vi na imprensa ninguém explicando quais são as suspeitas que embasaram esse pedido. Assim, olha, a gente descobriu essa troca de mensagens do Gilson. A gente viu aqui, sei lá, alguma coisa assim. Eu realmente tô querendo saber. Até o momento eu não sei. A Daniela Lima não me ajudou a entender. A Tsu comenta, né? Gilson é preso por suspeita de tentar obter um passaporte português pro Cid. E a galera do INSS, hein? É sério, que loucura tudo isso. Tem um vídeo do Gilson, eu não vou dar play no Gilson no vídeo, porque basicamente tá o resumo, né? Ele fala, rapaz, eu não matei, eu não trafiquei, eu apenas pedi o passaporte pro meu pai. O Cid nega veementemente, o Gilson, eu não pedi nada para o Cid, nada, pedi pro meu pai. E ele disse, tem lá áudio, tem mensagem lá, vai lá ver na embaixada, vê se você vai achar alguma coisa minha pro Cid. Fala de quem tá, assim, pensa o seguinte, se o Gilson tivesse feito algo errado, ele ia falar, vá lá, cheque lá as mensagens, veja lá o áudio que eu troquei. Será que se ele tivesse feito algo errado, ele ia instigar e falar que existem mensagens e áudios pra pessoa ir atrás ver? Tanto que ele foi solto, né? Quando o Gilson foi preso, e é o que eu digo, o problema do Brasil é o PT e os petistas. É um grupo diferente de todos os demais. A perseguição não só tá no PT, mas eu acho que hoje em dia não existe mais nenhum petista que não seja um perseguidor. É aquela coisa, nem todo perseguidor é petista. Tem perseguidor que não é petista, mas todo petista é perseguidor. Líder do PT, prisão de Gilson, quebra pernas financeiras do golpe. Já tá solto. Já tá solto. Tivesse provado que Gilson realmente é um grande criminoso, roubando dinheiro, né? Tava preso até agora. Isso é o PT. O PT promove, o PT está promovendo a destruição de todo o tecido da sociedade. Quando as pessoas assim conseguem sentar, conversar, dialogar entre si, o PT está destruindo tudo isso. As pessoas não têm nem mais paciência para olhar na cara do outro, porque é o PT, sabe o que é o PT. Aí tá ali, né? Gilson era o principal articulador da campanha de Pix do Bolsonaro. A prisão dele vai quebrar as pernas financeiras da organização criminosa que continua tentando um golpe contra o Brasil. Um golpe, mais um golpe, né? Que golpe é esse? Isso é o PT. Isso é o PT. Aí tá ali. O ministro revoga a prisão de Gilson. No final da noite de ontem, né? Humilhado. Eu não consigo nem pensar o que passa no coração de uma pessoa inocente que sofre isso pela justiça brasileira. Aí o Gilson ainda fala, né? Todo bonzinho. Foi um grande mal-entendido e é importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que a decretou. O ministro... E agora sim, o Gilson foi solto, mas pera lá.
Tem uma série de restrições. O Gilson está proibido de manter contato com os envolvidos na trama golpista e de se ausentar da cidade onde ele reside. Então, assim, o Gilson é político. O Gilson estava, inclusive, com o Bolsonaro. O Gilson veio ajudando a fazer um trabalho no Nordeste, pela direita. Então, agora o Gilson não pode mais fazer o trabalho. Ele não pode mais exercer atividade política. Ele está preso na cidade dele. Foi mal. Ele está preso na cidade dele. Parece justo. Ele não pode falar com o Bolsonaro. Presidente de honra do partido dele. Veja como estão as coisas. Parece justo. Mas tem gente que tá batendo palma. E não é só o PT, não. Não é só o PT, não. A gente vai chegar lá. Mas antes. Olha como são as coisas, né? Tava passando no Twitter sobre essa história aí do passaporte português do Cid. A Bia da Caserna fala assim, peraí. Então quer dizer que a situação a respeito do suposto passaporte do Cid já foi esclarecida? Estão requentando com a ajuda da Globo? Mas como assim? Porque ficou parecendo que era um fato novo, né? O passaporte... Gente, essa história do passaporte não é nova, não. É porque não ganhou tanto destaque na época. Eu não tomei conhecimento. 21 de fevereiro de 2025. A Agência Brasil, que até, né? É o governo Lula. Ministro pede explicações a Cid sobre solicitação de documento português. Aí você vai dar uma lida. Em resposta ao ministro, o advogado César Bittencourt de Cid deu entrada no pedido de cidadania portuguesa no dia 11 de janeiro de 2023. 2023. Segundo a defesa, o pedido foi feito única e exclusivamente porque a esposa e as filhas dele já possuem cidadania portuguesa. Bittencourt confirmou que a carteira de identidade portuguesa foi expedida e enviada em 2024. O advogado disse ainda que a carteira portuguesa é apenas um documento de identificação que tem validade naquele país. Ele negou que tenha solicitado passaporte estrangeiro. Rapaz, o Gilson é preso, é solto, não pode mais fazer política, não pode ser da própria cidade. Tá demais, viu? Tá demais. Mas calma. Muita gente ontem ficou falando, né? Pô, aí pegaram o celular do Gilson, pegaram coisa. Aí o pessoal fica, né? Será que é justo pegar o celular do Gilson por causa disso? Será que é justo uma busca e apreensão? Aí vão revirar agora o celular do Gilson de A a Z. Será que é justo? Por que Gilson Machado deixou o Bolsonaro no Rio Grande do Norte e voltou ao Recife, antes de ser preso? Podia ser pior. Na última postagem no Instagram, antes de ser preso na manhã dessa sexta, Gilson publicou uma foto ao lado de Bolsonaro e escreveu que estava encerrando o primeiro dia de atividades em Natal, no Rio Grande do Norte, ao lado do ex-presidente. No início da noite desta quinta, né? Anunciou o ex-ministro do Turismo. Simbora, que amanhã tem mais. O cara já ia trabalhar, não pode mais. Na sequência, no entanto, Gilson retornou para a capital pernambucana. Segundo o olhar do sanfoneiro, que segue com Bolsonaro na viagem, Gilson disse que tinha compromissos já agendados e por isso precisaria voltar para casa. Alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro por suspeito de ter tentado conseguir um passaporte português por Cid, o Gilson poderia ter sido preso junto a Bolsonaro se tivesse permanecido no Rio Grande do Norte. Sua ida ao Recife poupou, portanto, um constrangimento extra para o capitão. Aí eu me pergunto, né? Se tivesse junto com o Bolsonaro, ia tomar só o celular do Cid ou talvez de mais alguém? Rapaz. Como que você fala pro cara da direita ter calma, ter paciência, né? Pensar no Brasil, não ficar tão focado nos temas ligados à liberdade de expressão, liberdade. Como é que você fala isso? Diante de tudo que está acontecendo. Inclusive, eu estava falando isso essa semana lá no outro canal que fui. O pessoal falando, não, mas infraestrutura. Eu falei, cara, ou vocês entendem o que está passando no coração das pessoas da direita, ou vocês continuam aí falando dos grandes problemas do Brasil, que beleza, afeta todo mundo, mas vocês vão falar para vocês mesmos. Se vocês querem que alguém se importe aí com a pau de vocês, infraestrutura e tudo mais, vocês precisam também se importar com o coleguinha. O que está acontecendo com a direita é absurdo. Aí o pessoal ainda chegou e falou, mas liberdade de expressão é restrita. O problema, eu falei, irmão, não tem ninguém pedindo liberdade de expressão restrita. Aí eu contei alguns casos absurdos que acontecem com a direita, o pessoal assim entendeu, nem chegou nem a questionar, aí realmente entendeu. Segundo aliado ouvido pela coluna,
A notícia da prisão surpreendeu o grupo que viaja pelo interior do estado nordestino e deixou todos chocados. O motivo da prisão causou estranheza pela suposta falta de influência do sanfoneiro junto à autoridade de Portugal. Qual o poder que o Gilson tem para interferir na embaixada portuguesa, gente? Aí o que você viu ontem? Alan dos Panos, perfil ligado ao MBL, como o André Guedes, é um dos memeiros do MBL. Prenderam o Gilson Machado, mas eu tenho a solução. Peçam para ele cantar Pink Floyd na cadeia, garanto que soltam na hora. O que é que eu falo para vocês? A minha linha de corte é assim, você defende ou você é contra a perseguição? Se você defende perseguição, eu não vou conversar com você. Você pode pensar 100% igual a mim. 100% não, porque você está defendendo perseguição, a gente vai discordar disso daqui. Só para você ter essa discordância, para eu nem sentar para conversar com você. Se você apoia a perseguição, eu quero distância de você. Perseguição está destruindo o Brasil. Está destruindo qualquer chance desse país ter o mínimo de diálogo, sabe? E as pessoas terem alguma convergência em torno de um bem maior. Isso é a turma do MBL. O João diz, né? O MBL é mais asqueroso que o PT. Isso é MBL. Isso é MBL. Por isso que, assim, não dá, velho. Pra mim, é só mais uma pedrinha, né? O que é isso daqui perto do que o MBL já fez no passado? CPM das fake news, turma do Ayan, que isso aí é o ovo da serpente, né? É o início de tudo isso que tá acontecendo hoje. Aí, abrindo aqui só um parêntese, antes da gente voltar a falar de algumas coisas ligadas a Cid, né, Gilson, Bolsonaro, democracia. Só para falar um pouquinho de perseguição, mas esse aqui é pra gente ficar feliz. Finalmente uma notícia boa nesse país. Tô sendo honesto, tô sendo irônico não. STJ condena jornalistas, isto é, a multa de 150 mil por reportagens contra Dilma Mendes. Calma. Que é pra você celebrar, calma, tô falando sério. Se você ainda tá na dúvida, espera um pouquinho. Me dá 5 minutos. A decisão a favor de Dilma Mendes foi aprovada por unanimidade na turma. O ministro havia perdido em 2 instâncias e recorrer à corte, ou seja, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, lá em cima, na corte superior, aí venceu. Aí você tá assim, você tá meio coisa, né? Eu tô te falando, calma, que isso aqui é pra celebrar. Antes do caso chegar ao STJ, um recurso do ministro foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para os desembargadores. A reportagem fora publicada nos limites do direito à livre expressão das atividades de comunicação, por isso, eles não viram qualquer ato ilícito que pudesse dar motivo à indenização por dano moral. A ABI, atualmente presidida por Otávio Costa, divulgou nota para protestar contra a condenação do presidente da entidade, ou seja, o presidente da ABI, o Otávio Costa, que foi o condenado. Ao determinar que os jornalistas Otávio Costa e Tabata Vapiana paguem 150 mil, foi um absurdo. Aí você fala, mas o que tem de bom nisso daqui? Calma, tá aqui, ó. A ABI declara apoio a Lula contra governo fascista de Bolsonaro. A ABI é uma entidade apartidária. A gente não tem lado, mas desta vez não vai ficar imparcial. Declarou Otávio Costa. Tá vendo, Otávio Costa? O que foi condenado? E mais, a ABI denuncia Bolsonaro à ONU por perdão a Daniel Silveira. Ou seja, um atentado contra a soberania nacional, né? Tá criticando lá fora. Tá criticando, não pode, que é o que o Eduardo Bolsonaro faz. Então assim, ó, a única coisa que você pode achar ruim disso daqui é o Otávio Costa não ter sido preso. O certo é, no mínimo, nesta semana, os parlamentares brasileiros moverem uma homenagem a essa decisão. Uma homenagem. E pedir a prisão. Porque, o precedente já foi aberto. O precedente já foi aberto. Já não dá mais. No dia que... Tem que começar agora a dar em todo jornalista. Porque só dá na direita que é o problema. Agora tem que dar em todo mundo. Que é pra ver se a turma acorda.
eu vou sentir pena de perseguidor? Isso aqui é justiça sendo feita. Deus escreve por linhas tortas. Deus escreve por linhas tortas, amigo. São anos de sofrimento com o apoio de vocês. Deus escreve certo por linhas tortas. Infelizmente, ele não está sendo preso. Eu não sinto pena. Diante de tudo que está acontecendo, aqui só são algumas notícias. Vá olhar a quantidade de coisa que a ABI já não falou ao longo dos anos em relação não só a Bolsonaro, como a direita. Você acha que o caso do Daniel Silveira é digno disso daqui? Pelo amor de Deus. Eu ainda sou um ser humano. Meu coração ainda bate para eu pensar e cogitar ter pena do Otávio Costa. Tá colhendo o que plantou. E agradece que tá solto. Tá colhendo o que plantou. É isso que foi plantado lá atrás para destruir o bolsonarismo. E graças a Deus tá se virando contra o jornalismo. Se é pra ser ditadura, tem que ser ditadura para todo mundo. Não é assim que funcionam as coisas? Aí vamos voltar. Um dia como ontem, vou até ler o que o Van Garten falou, né? No dia em que um dos mais próximos do presidente, o Gilson, é preso, muitos empurram outro tema. Não vai ser assim que vai rolar. Ou aprendem a socorrer, ou todos irão afundar. Um dia como ontem, Rafael Ferri, esse grande investidor do mercado financeiro brasileiro, tava assim, ó. Tarcísio recebe recado de que o Bolsonaro estaria disposto a apoiá-lo com Michele de vice. O Ferri veio fazendo a campanha, até aí o efeito T. E ele quer emplacar a todo custo. Ferri é amigo do Ciro Nogueira. Tá tentando descolar uma candidatura para ele deputado federal. Fez até um jantar um tempo atrás, né, com grandes empresários. Pra levar umas pessoas da direita pra conversar, não foi Ferri. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Assim, a galera só olha... E assim, a tese do Ferri, quando ele fala dessa situação, é que a bolsa vai valorizar. Ah, você vai ganhar muito dinheiro. Você é investidor, né? Investidor, não é especulador não, é investidor. Mas ele tá investindo no quê? Não pergunta. Não pergunta não. Ele não é... Essa turma da Faria Lima não são especuladores, são investidores. Do que? Não pergunta, não pergunta. Deixa eles acelerarem. Ele quer acelerar. Acelera, meu filho. Aí... Num dia como ontem também. Mas aqui, beleza, né? Ninguém esperava. Você não vai escrever um texto 10 da manhã. Aqui, principalmente, escrever um dia anterior. Mas mesmo assim, né? Gente, tudo que tá acontecendo nesse país. Se Bolsonaro fosse Trump. E gostaria de dizer, antes de mais nada, não considero esta corte legítima para me julgar, dado seu grau de politização e viés partidário. É um texto para reclamar que Bolsonaro basicamente é um covarde. Que não foi... por enfrentamento, com o pé na porta, contra o judiciário brasileiro. É só estética no final do dia. O grande jornalista lá, 25 anos de profissão, 12 livros publicados, inquestionável, direto da intergaláxia para o Brasil. Aí o Petrópolis Conservador comenta, né? Ah, sim, claro, porque o Brasil é idêntico aos Estados Unidos, né? Quase não dá para notar a diferença. E já que tudo é tão igualzinho, porque se não aparece por aqui e repete isso pessoalmente, vai ver que é porque no fundo você sabe que essa comparação é uma piada mal contada, tão mal contada quanto a sua análise. Você sabe, como sabe, que comparar o Brasil com os Estados Unidos é forçar a barra no nível olímpico. E a prova disso é que você está aí, saboreando sua liberdade, e não aqui, lidando com o autoritarismo institucionalizado. Se fosse tudo igual, você estaria aqui, mas coragem e coerência, pelo visto, não fazem parte do pacote. Quanto à revista, aí depois tá... Eu não vou ler a parte da revista. Aí eu fico de cara, né? Por quê? Ana Paula Henkel. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Ana Paula Henkel, ó. Dias atrás. Mora nos Estados Unidos também. E aí Bolsonaro está enfrentando um julgamento totalmente kafkiniano. Diferentemente dos Estados Unidos, não há onde recorrer. Trump foi julgado na Suprema Corte
com ministros indicados pelo Biden, no naipe e da qualidade, com saber, notável saber jurídico do Brasil. Bolsonaro é um bilionário também, né? Igual a Trump. É tudo igual. Rapaz, a galera não perde a oportunidade. Tudo que acontece. E aí, como é que a gente vai fazer para desgastar a figura de Bolsonaro? É só jogar para baixo, velho. O povo é abutre. O povo é igual abutre. E o pior, isso não é a primeira vez. Se for a primeira vez, você relevava. É um comportamento que é um padrão que se repete. Ontem saiu uma matéria que eu realmente não sei. Por mais que a matéria depois colocou a foto do Bolsonaro, eu não sei mesmo, estou sendo bem honesto. Não sei qual a intenção, não sei o que é verdade, mentira, mas fica aí, né, pra gente deixar no radar. A ligação de Marco Rubio a Eduardo Bolsonaro. Os parlamentares brasileiros acompanhavam o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, quando o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio telefonou para o deputado. Pouco antes de ouvir medidas contra autoridades estrangeiras que participavam de ações de censura contra cidadãos dos Estados Unidos, Rubio entrou em contato direto com Eduardo para antecipar os anúncios. De acordo com os parlamentares que estavam presentes, a intenção de Rubio era clara: informar Eduardo sobre as sanções que estão por vir. Aí depois, o Eduardo entrou em contato ali, né? Em nota oeste, Eduardo disse: ele esclarece que o contato telefônico descrito na matéria não aconteceu. Ele tá falando, cara, nunca teve a ligação do Marco Rubio para mim. Apesar de boa relação estabelecida com autoridades americanas, assuntos que demandam reserva não são ou serão tornados públicos. Então, assim, talvez rolou, é melhor não falar que rolou ou coisa. Eu sei que sai isso na imprensa. Cada um aí julga do jeito que quiser. Tá confirmado, domingo agora, 6 da tarde. Entrevista que a gente fez com o Eduardo. E eu fiz as perguntas capciosas. Pra dividir a direita. Aquela boa. Na verdade, eu pergunto se não dá pra unir a direita, né? Porque ela está dividida. O povo só finge que não tá. Mas quem já percebeu, já percebeu. E Eduardo deu umas respostas que, pra bom entendedor, minha palavra basta. Separe um tempo e escute lá o que Eduardo diz. Alguém que vive o dia a dia da direita. Alguém que vive o dia a dia de dentro do PL. Que conhece os deputados bolsonaristas, senadores. Escuta lá o que ele diz. E leia nas entrelinhas. Domingo, 6 da tarde, lá no canal do Quinto Elemento. Aí, aproveitando também, tá tendo um conflito internacional. Eu peço a Deus aí que não descamba aí para realmente um conflito internacional muito maior do que já tá. Vocês devem estar acompanhando, né, a questão lá, Irã e Israel. Aí no meio de... Assim, eu quero que o mundo tenha paz. Pablo Marçal quer ganhar dinheiro, só isso. Os códigos milenares do povo de Israel, mentoria. Ela tá vendendo aqui, ó, viagem, do dia 18 a 28 de junho. Esse é o último dia oficial para você cair dentro e viver a melhor experiência da sua vida no lugar onde o céu tocou a terra. Pablo Marçal no seu último dia para adquirir mentoria com a viagem a ele. Se você ainda tá esperando um sinal para confirmar sua viagem para Israel, esse é o sinal. Aí o cara tá ali, né? Rapaz, ainda tem trouxa que cai na conversa desse sujeito. E de cair o queixo, né? Não tem uma palavra, bicho. Toda aquela galera que jogou Bolsonaro na lata do lixo para apoiar o Pablo Marçal, o pessoal finge que o Marçal não existe. Ninguém quer lidar com a responsabilidade do apoio ao Pablo Marçal. Rapaz, por muito menos é artigo criticando, chamando de covarde, vagabundo, igual o que faz com o Bolsonaro. Com o Pablo Marçal ninguém mexe uma linha. E aqui, ó. Isso aqui não é besteira, não. Eu vou te falar uma coisa para você também seguir prestando atenção nos próximos meses. Cláudio Dantas virou o puxadinho do Partido Novo. A Carol Esponza é da de chicotada e dá as ordens agora na casa. Aí, veja como são as coisas. Cleitinho caiu em descrédito já há um tempo. A questão da CPI das bets foi um cataclisma pro Cleitinho. Só que o Cleitinho é um cara que ainda tem bastante engajamento. Especial com o povão. Galera, a gritaria, ele vai lá, aqueles vídeos dele gritando para um lado e pro outro. Aí o Cláudio Dantas, que sempre foi aquele cara prudente, sofisticado, que falava que não, temos que ter políticos preparados, um monte de coisa, né? Sempre cobrou assim, uma galera com um vocabulário rabuscado, né? Enfim.
Aí o Cláudio Dantas traz o Cleitinho, que é de Minas, estado de Minas Gerais, um estado-chave para o Partido Novo, que quer fazer a sucessão do Zema. Cleitinho errou, pediu desculpas, mostrou humildade e grandeza. Ah, meu Deus, como ele é humilde, né, Cláudio Dantas? Nossa! O Dantas tentando reabilitar, por quê? Porque o Cleitinho foi meio que jogado de lado nesse momento. O Cleitinho ainda tem voto. Aí, enquanto Cláudio Dantas tenta recuperar o Cleitinho para ajudar o Partido Novo, tá lá o Cleitinho na frente do exército. Olha o tipo de briga que o cara tá querendo comprar. Tentaram me barrar no exército por estar filmando, por mostrar que no governo Lula estão querendo gastar 6 bilhões em tanques de guerra. Não só são tanques, também são blindados. Você vai ler os comentários, as pessoas falam, não, Cleitinho, tu acha que um país do tamanho do Brasil não precisa se defender? Cleitinho, o mundo está investindo em defesa, as indústrias de defesa ao redor do mundo. O que é que o Vance foi fazer lá na Europa, na primeira viagem dele lá, em Munique? Falou, irmão, vocês não têm que gastar dinheiro também de vocês, né, com defesa. Vocês vão começar a colocar dinheiro na OTAN, né? Ele não vai ficar gastando sozinho aqui nos Estados Unidos, né? Vocês têm que botar o dinheiro de vocês. Então, assim, o mundo vem se rearmando, vamos falar assim. Mas Cleitinho quer sucatear o exército brasileiro. É surreal. E depois vai vir com o prefeito do TikTok. Assim, o que se tornou a direita brasileira se tornou uma piada. O que se tornou virou uma piada. Autocrítica só de Bolsonaro. Aí esse aí você pode largar a mão. O restante, não, errou. É humilde. Pediu desculpa. Gente, ele só agiu por impulso. Ele só defendeu a Virgínia de todos os absurdos que tem. Lembra como é que ela jogava, grava o vídeo dela? Lembra da conta que ela utilizava pra jogar? Ele só divulgou o pré-treino dela. Foi por impulso. Fora a foto. Todo mundo erra, né? Assim, são algumas coisas que eu falo, meu Deus, o que é que fizeram com o Cláudio Dantas? Cara que era tão sério, cobrado, classe política, mais seriedade, o decoro parlamentar. O partido é aí, né? Ah, rapaz. Eu não esqueci de colocar aqui. Pra você... Vamos botar aqui para Eduardo Bolsonaro? Vamos botar aqui para Eduardo? Vamos botar para Eduardo? Você tá vendo o que o Eduardo tá fazendo nos Estados Unidos, né? O trabalho dele. Ó. Você deve conhecer essa voz. Vamos perguntar pro cidadão o que é que ele acha dessas movimentações que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. Aí depois você talvez até entenda porque as pessoas não apoiam o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que você vai entender, vai descobrir de quem é a voz. Escute isso aqui, foi essa semana uma entrevista. Me mandaram esse vídeo, mas eu nem botei na internet. Escute só. Falou do governo Trump no bloco anterior e sanções do governo norte-americano contra autoridades brasileiras, sobretudo ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito discutido não só pela oposição, mas também pelo eleitorado. E paira uma dúvida também no próprio eleitorado de se essas sanções contra as autoridades dos ministros do Supremo, eventualmente o Procurador-Geral da República, o diretor-geral da PF, se essas sanções de fato vão vir. A primeira pergunta é se o senhor acredita que elas virão e caso venham essas sanções dos Estados Unidos, elas têm capacidade, capilaridade de provocar um recuo nos avanços que o Supremo Tribunal Federal tem feito até agora. Para responder a tua pergunta, eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco, quando a Ana Paula perguntou sobre o processo de impeachment de ministro. Há certas coisas que você não sai falando por aí, dizendo, olha, os Estados Unidos vai sancionar, vocês vão se ferrar, vai todo mundo perder, vai todo mundo preso, perder cartão de crédito. Não, o que é isso? Está errado fazer isso. Se há motivo de fato para uma atuação... Alguém falou que todo mundo vai ser preso? Alguém falou isso? Do governo dos Estados Unidos em relação, por exemplo, a cerceamento do direito à liberdade de expressão. E não tenho dúvida que essas restrições à perfis, eu não estou não estou tergiversando sobre isso, não. Acho que tudo isso aconteceu, aquela retenção do Jason Miller no aeroporto, enfim, tudo isso. Mas deixa o governo americano fazer o seu trabalho, se for o caso. Eles têm que se convencer e eles têm que tomar as atitudes. Quando fica essa confusão no Brasil, os jornais, todo mundo dizendo, olha aí, vai vir um troço, o que gera? Você é como se entrasse na jaula do leão, né? O João tá lá, quietinho, dormindo, sossegado, ele dá um tapa na cara do leão, o leão vai te pegar. Tá entendendo, né? Bolsonaro está sendo trucidado, destruído, todos os seus apoiadores. Aí Eduardo está nos Estados Unidos, junto com outros parlamentares e, inclusive, colegas do Ricardo Salles chegaram aí para os Estados Unidos. Lembra da comitiva que estava o senador Girão?
Lembra da comitiva que estava, inclusive, o chefe do Salles, o Deltinha, da coleirinha do Deltan. Chicote estrala. Aí agora, porque é Eduardo Bolsonaro fazendo, o Visconde de Sabugosa tem que criticar. Não, tá errado. Deixa os caras lá resolver pra eles mesmo. Assim, eu fico perguntando, o Sabugosa... Assim, o Sabugosa quer o quê no final do dia? Eu sei o que ele quer. Tá bem fácil. Ele quer Jair Bolsonaro na cadeia, Eduardo Bolsonaro exilado. Porque assim, o plano pra ele ser senador tá solidificado. Rapaz, eu tá pra ver um cara mais podre que o Visconde de Sabugosa. Assim, o que é que mais faltava ser feito no Brasil para tentar alertar, etc. Aí Eduardo tá lá, vai, comenta uma coisa, comenta outra, tenta mostrar, né, os pontos. Não tá atuando contra o Brasil, não tá falando mais, tá falando aqui dos casos, das coisas que estão acontecendo, de alguns absurdos. E assim, a questão do Salles é até curiosa, porque ele acaba por justificar todas as denúncias que a esquerda faz. Enquanto você vê, por exemplo, até juristas que nem são, assim, bolsonaristas, tipo assim, o André Maciel, quando ele foi na CNN debate, ele falou, irmão, olha só, se você criticar as coisas que estão acontecendo no Brasil, em outro lugar, fosse errado, fosse um atentado contra a soberania, como vocês estão falando, não existia Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de Direitos Humanos, não existia isso. Não existia isso. Então, assim, por que o Salles precisa desmoralizar? Porque ele precisa de Bolsonaro na cadeia e Eduardo Bolsonaro exilado. Esse é o Ricardo Salles. O Visconde Sabugosa. Mas vamos continuar. Ele vai continuar. Assim, tu não tá vendo o que tá acontecendo? Como aconteceu com o Bolsonaro no 7 de setembro de 2021. Aconteceu com a Carla Zambelli agora. Enfim, para um pouco. Deixa eu ver o que... Até porque eu sou defensor que nós temos que resolver nossos problemas aqui dentro. Ele tem que resolver aqui dentro. Para um pouco. Deixa Bolsonaro ser preso. Fica de boa. É só o Bolsonaro que vai ser preso. Prende Bolsonaro, prende Braga Neto, prende o Heleno. Deixa o Felipe Martins na cadeia. Ah, fica de boa aí, pô. Fica de boa aí, pô. Sabe? Fica de boa. Deixa ele ser preso. Por isso que eu falo, gente. Eu não sei se Bolsonaro poderia ser candidato, mas se tivesse de verdade uma unidade em torno de Bolsonaro lá atrás, um verdadeiro desejo de querer, de ir pra frente, de comentar, ser um assunto, ter um trabalho com os seus eleitorados, com os grupos que você tem acesso, tentar falar com a classe econômica, sabe, os setores assim que compõem o establishment brasileiro, explicar o que está acontecendo para conseguir um tipo de apoio, não tem. E o idiota do Bolsonaro fica passando a mão na cabeça de todo mundo. O idiota de Bolsonaro tá aí agora, né? Tava com o Gilson um dia antes, fazendo o quê? Rodando o interior do Nordeste, né? Um cara que tá todo mundo assim vendo a destruição que o aguarda. Vocês, roendo as unhas, eu acho que vocês sabem muito bem meu posicionamento também. Muitas vezes a gente fecha os olhos porque a gente não quer acreditar no que tá vendo. E não quer nem acreditar no que pode vir. E na hora que rolar, por mais que a gente até espere o pior, a gente vai ficar daquele jeito, né? Vai ser depressão total. O mundo acabou. O mundo acabou. O mundo acabou. Sabe? Vai ser... Sai da cama, não vai ter nem graça. Mas tudo bem. Aí você vê. Não. Fica aí, pô. Fica de boa. Relaxa aí. Relaxa aí, pô. Fica quieto. É do Eduardo. Eu queria ver o Salles falando isso quando o Marcel e o Deltan Dallagnol estavam nos Estados Unidos. O Trump vai... Desculpa, nós temos que ter a capacidade de articulação aqui no Brasil, montar uma campanha suficientemente competente para tirar o PT do poder, recolocar o país com seus parâmetros democráticos novamente no lugar, o judiciário entender que ele tem que julgar aquilo que lhe é pertinente e não... A campanha é para tirar o PT do poder, né? Aí depois o judiciário entende. Tá vendo quando eu falo pra vocês do antipetismo? Por que o Salles não começou essa campanha lá atrás? Junto aos setores poderosos do Brasil, pra gente ter um mínimo de normalidade? Por que não começou lá atrás? Porque o Sabugosa só fica fazendo live, pô, com seus amigos bradoquianos intergalácticos. Na hora de apoiar o Marçal, o Salles fez jantar. O Salles organizou um jantar em São Paulo. O Salles ganha muito dinheiro.
Segundo um deputado me falou, já teve a época da vida do Salles, um cara me dirá ganhar 600 mil reais no mês. Ele se orgulha de falar isso, né? O Salles é meio arrogante, jantares caros, anda de mocassim sem meia, tem mais de um carro, né? Imagina você morar em São Paulo, ter mais de um carro. Imagina o tipo de apartamento que você mora, né? Jeepzinho, né? O Jeep não tem... O Jeep, gente, não tem nem capota. Sabe o que tem Jeep? É pobre? Por que o Salles não começou essa campanha antes? Por que, cara? Por quê? Por que, campeão? Ah, sabugosa. Legislar, não se imiscuir nas posições do Executivo. Não houve exemplo maior de invasão de prerrogativas e competências do Executivo pelo Judiciário do que no governo Bolsonaro. Tudo que a gente fazia no dia seguinte, eliminar 48 horas para responder, tudo errado. E a mesma coisa agora com o Legislativo. Porque o Legislativo também se deixou levar, também se desmoralizou. Quando os deputados, muitos inclusive do PL, votaram para prender o Daniel Silveira, abriram as portas do inferno. Não podia ter feito isso. Então, na primeira oportunidade, quando os deputados, inclusive do PL, hein? Inclusive do PL, hein? Votaram pra prender o Daniel Silveira. Você tá vendo? A fala do cara é sempre pra tentar destruir. Quando foi que isso aconteceu, gente? Assim, é porque ele tava... Engraçado que ele foi pro PL, né? Na hora de se eleger, o PL prestava. Na hora de se eleger, o PL prestava. A questão do Daniel Silveira, eu acho que ele nem tava no PL ainda. Eu tenho quase certeza que ele não tava no PL ainda. Eu não vou dar play no final, sabe? Não dá. Mas tem gente que ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Tem gente que acha que é birra. Assista a entrevista do Eduardo. Leia as entrelinhas. Eduardo é um cara muito bonzinho. Puxou o pai dele, que é um bobo. Fica tomando pelas costas de todo mundo. E não, velho. Perdoa. Não, releva. O Jair tá com aquela barriga dele inchada. Não é de beber Coca-Cola. É de engolir sapo. Por isso que tá gordo. Fica comendo, fica engolindo sapo todo dia, engolindo sapo, em nome da direita, da gente chegar em algum lugar no país, aí tá daquele jeito. Para de engolir sapo, Jair. Solte os cachorros em cima desses pilantras tudo por aí. De falar, viu? Rapaz. Só falar aqui umas coisas rápidas do Lula pra não perder o costume. Rapidinho aqui da INSS. Ainda tem umas coisas pra reclamar. Eu não vou nem reclamar hoje. Eu nem coloquei aqui. Mas a gente vai acabar reclamando cedo ou tarde, porque já tá num ponto assim que eu já tô nervoso de não falar. Mas vida que segue. Veja essa sequência. Veja essa pequena sequência. A gente tá falando de judiciário, né? Justiça, polícia, casos de polícia. O ministro da Previdência se reuniu com o careca do INSS no início do governo Lula. O ministro atual, o Volney, né? Beleza. Tava lá com o careca do INSS. Reunião com o careca do INSS gera conflito de versões entre o ministro e o ex-procurador do INSS, que também estava na reunião. Né? O Volney, né, falou que não, teve a discordância, tá ali. O Volney afirmou que a agenda foi organizada e conduzida pelo Virgílio, que era lá o cara que tá enrolado aí com o careca do INSS. O grupo foi montado por Oliveira Filho, né? De Oliveira Filho, sem anuência prévia de Volney, né? Não sabia de nada, diz o Ministério em nota. Já a advogada do Virgílio, a Isabela Borges, rebateu, falou: opa, pera aí, irmão. A informação prestada pelo Volney é inverídica. A advogada responsabiliza diretamente um assessor do ministro de Lula pela convocação do encontro. E olha o que ela diz. A reunião mencionada foi agendada por Leandro Chaves, à época assessor do então futuro secretário executivo, hoje ministro da Previdência. Dá o nome do cara que fez. Eu não sei quem tá certo, mas tem um conflito de versões. Aí, ministro de Lula defende presunção de inocência. Esse mesmo ministro que tem versões contra o cara que é do INSS, ele quer que a gente, não, vamos ter calma, temos que ter diálogo com as centrais sindicais. No meio da semana, o Volney se reuniu em São Paulo com representantes sindicais para se apresentar. Nós não fizemos nenhum juízo de valor e consideramos a presunção de inocência. Eu gosto. Quando é com a turma da esquerda, né? É muito amor, muito carinho. Eu fiz questão de vir a São Paulo reunir as centrais sindicais para poder fazer esse gesto em nome do governo federal, dizer o quanto é importante a presença delas para tocarmos o ministério. Aí, presidente do sindicato investigado por fraude no INSS vira vice do PDT de São Paulo. PDT,
ministro do Volney. Uma anotação explosiva do careca do INSS. Um dos cadernos apreendidos como é operador do esquema faz menção à Justiça do Distrito Federal e um percentual. O registro foi feito por sua secretária, a mesma que escreveu nessa folha de caderno os nomes Stefanuto 30% e Virgílio 30%. Em provável referência ao então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e ao ex-procurador-geral, o Virgílio. A Piauí ouviu 4 autoridades que tiveram acesso ao material apreendido na operação. Todas confirmam a citação do braço do Judiciário do Distrito Federal, mas há divergências em relação ao percentual. Para uns, a anotação informa Justiça do DF 15%. Para outros, Justiça do DF 40%. O que é isso? Não sei. Aí, agora, depois de que essas coisas vão acontecendo, Justiça anula relatório que embasou operação sem desconto. O juiz federal Máximo Paloso anulou o principal relatório de inteligência financeira que embasou a devassa da polícia sobre as contas de lobistas, empresários e supostos prestadores de serviços envolvidos nos desvios de recursos de aposentado do INSS, né? Na decisão, o magistrado afirma não ter constatado haver decisão judicial autorizando a requisição do RIF 109.535, que embasou o inquérito, número lá. Entre os diversos alvos, está o Maurício Camisotti e seus parentes mais próximos, além do careca do INSS. Aí passa 2 dias. Lula pede que o Supremo suspenda todas as ações de vítimas do INSS contra o governo. Nem vou falar da pesquisa. Aí eu te pergunto... Não, vou mostrar a pesquisa. Aí saiu a pesquisa do IPEC. Olha para isso. A reprovação já foi para 43. O ótimo e bom já tem 25. Tá igual em Bolsonaro no pico do Mandetta. Sem brincadeira. No pico do Mandetta tava desse jeito. E a gente não tá vendo o pico do Mandetta. O Datafolha também é caótico, né? Tá ali. Tem uma leve piora, né? do ruim e péssimo e do ótimo e bom também, né? Aí eu te pergunto, a forma como Lula vem conduzindo, né, a questão do INSS e seu governo, será que está ajudando ou atrapalhando a popularidade dele? Mas o problema é Bolsonaro, né? O problema é Bolsonaro. Ai, velho. Pessoal, gente, tem uma galera aí torcendo para Bolsonaro ser preso. Tem gente que vai estourar champanhe. Gente aí que vocês gostam. Ai. É um absurdo o que tá acontecendo. É direita, né? Não pode dividir a direita, é momento de união. É a união, é a festa da celebração da vitória da prisão de Bolsonaro. Essa é a união. Aí tu vai ver todo mundo unido, comemorando. E os idiotas, né? O povão, a gente ia zap chorando. Que tristeza. Mas vamos ver, né? O que é que reserva aí para nos próximos dias. O que é que o maluco do Eduardo Bolsonaro, né? O todo errado vai fazer. Vou mandar o áudio do Cid lá no Telegram. Junto com lá o... Não é só o áudio do Cid, né? O da Daniela ali não tem necessidade, eu acho. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, né? Kimpen.com.br. Vejo vocês amanhã. Não é possível que o sábado hoje, né, seja tão louco como ontem, mas vamos ver, né? E fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!